apresenta Atualidades. Olá, bom dia. Aqui estamos para mais um Atualidades. Você sabe, o seu programa diário de segunda a sexta-feira pelos 800 kHz da Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eu sou Cadu Freitas e vamos juntos até o meio-dia para mais uma edição do nosso programa. E hoje temos aqui um timaço, quase um time de futebol de salão para o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre financiamento público de campanhas. Direto ao assunto. O tema está quente em Brasília, como todo ano que precede eleições, né? A gente sabe disso. E parece que a turma tem medo de cutucar a onça com vara curta ou mexer em vespeiro. Mas as coisas estão caminhando, inclusive lá no Supremo, para poder tentar dar alguma forma mais concreta ao tal financiamento de campanha, seja ele público, privado, físico, enfim. E os nossos convidados já estão aqui presentes, apresentando, não desmerecendo os nossos convidados ilustres, chegando agora aqui pela primeira vez à Rádio MEC, eu espero que voltem sempre, mas apresentando o nosso professor Luiz Fernando Couto, professor da Faculdade de Direito da UERJ e também secretário de Governo no município do Duque de Caxias. Professor Luiz Fernando Couto, boas-vindas, seja bem-vindo à Rádio MEC mais uma vez. Bom dia, Cadu, bom dia, ouvintes da Rádio MEC, bom dia, meus colegas professores. Esse tema é extremamente importante, eu acho que nós podemos dar uma boa contribuição para que o cidadão do Rio de Janeiro conheça mais a matéria. Maravilha. Agora apresentando também o professor Guilherme Simões, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Professor Guilherme, bom dia, seja bem-vindo à Rádio MEC. Bom dia, Cadu, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de mesa. Estou muito contente de estar aqui. A reforma política, o ponto mais importante da reforma política, na minha opinião, é o financiamento de campanha. Acho muito importante esclarecer a população sobre isso. É vespeiro ou não é vespeiro? Só é. Eu acho que pode mudar muito a nossa política. É verdade, tá certo. Deixa eu apresentar também o José Marcelo Zac, que além de advogado é diretor executivo da Casa Fluminense, instituição de estudos da política do Rio de Janeiro. José Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cadu, bom dia aos ouvintes, colegas, prazer grande estar aqui e ecoar o Guilherme na importância central que a reforma política tem para a gente e o financiamento de campanhas também. É um prazer estar falando mais sobre isso aqui hoje. Maravilha. E finalmente André Cirino, que é integrante da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros e professor da Fundação Getúlio Vargas, apesar da idade. Acho que ele entra em sala de aula, bota o óculos e tal, para a turma não ficar muito intimidada com a idade do André Cirino. Bom dia, André Cirino, seja bem-vindo. Bom dia, Cadu, bom dia, ouvintes da Rádio MEC, bom dia, colegas. Eu fico lisonjeado pelo elogio e espero contribuir para esse debate relevantíssimo para a democracia e o funcionamento do Estado brasileiro. Maravilha. Então, o nosso tema de hoje é financiamento de campanha. Como eu falei, seja ele público, privado ou pessoal. E aí, professor Luiz Fernando, o que temos pela frente aí? Está em debate. Eu acho que nós temos um primeiro problema que eu tenho debatido com você e conversado com os ouvintes sobre a questão. É a judicialização da política, isto é, quem está deliberando essa questão é o Supremo Tribunal Federal e ele não é o órgão, na minha opinião, mais competente para definir qual é a política sobre financiamento de campanha. Por que isto ocorre? Pela inércia do Poder Legislativo. Isto é, o Poder Legislativo não quer assumir responsabilidades perante a sociedade e abre um vazio para que o Supremo comece a determinar normas que vão normatizar a sociedade com relação ao financiamento público. Só para abrir e dar uma informação ao ouvinte, na verdade o Brasil adota um financiamento misto de campanha. Por que financiamento misto de campanha? Porque nós temos o rádio e a televisão que são financiados já pela sociedade brasileira. Isto é, há um financiamento público, tendo em vista que os partidos não pagam espaço durante a campanha e durante o ano do rádio e da televisão.
Esse é um aspecto do financiamento público. E temos o fundo partidário, que são valores significativos que são distribuídos para os partidos políticos. Ao lado disso, nós temos o financiamento privado, que é financiado por pessoas jurídicas e também por pessoas físicas. Então, o Brasil, senhor ouvinte, tem um financiamento misto de campanha. Será que este é o melhor projeto? Será que esta é a melhor normatização sobre a questão? Então, queria alertar o ouvinte que nós já temos uma parte de financiamento público e uma parte de financiamento privado. Esse dinheiro público, evidentemente, vem da matéria tributária, vem da arrecadação de tributos e está na lei orçamentária. Qual será o melhor modelo? O modelo americano, que adota apenas o financiamento privado, que não há participação no rádio e televisão através do financiamento público? Será que o nosso modelo é o melhor? Eu, já para dar um pontapé inicial, eu sou favorável ao financiamento público de campanha. Eu costumo sempre brincar com o Cadu que quando eu falo financiamento público de campanha, eu tenho que explicar sempre a minha mãe, que é uma senhora de 96 anos, mas muito esclarecida politicamente, e ela sempre me questiona sobre as questões jurídicas e políticas. E então eu digo para ela que eu sou favorável ao financiamento público, porque é a maneira mais ética de nós enfrentarmos a questão eleitoral. O financiamento público, da maneira que eu defendo, afastaria o financiamento privado. Nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas poderiam contribuir neste processo. Isso nós iríamos diminuir o custo das campanhas e isso seria, na minha opinião, interessante para a sociedade. E ficaríamos, para concluir, livres de empreiteiros e de banqueiros que financiam as questões eleitorais. Maravilha, até a primeira intervenção do professor Luiz Fernando Couto. Vamos agora ouvir o professor Guilherme Simões Reis, que já balançou a cabeça por diversas vezes na fala do professor Luiz Fernando Couto sobre a questão do financiamento público e agora esse imbróglio que a gente vê também dentro da questão política, que é exatamente financiamento de empreiteiras, de empresas privadas dentro dos governos, né? Ou seja, você fica numa situação de refém, quem sabe, né? Desses financiadores. E aí, como professor, lembrando também a fala do professor Luiz Fernando Couto, hoje quem está com o martelo para bater em cima da mesa é o Supremo para definir quem vai poder ou quem não vai poder financiar as campanhas já para 2014, né, professor? Já para 2014. Eu defendo a tese que, como essa não é uma norma eleitoral, ela poderá ser regulamentada pelo agora e mesmo que seja no ano que vem, terá eficácia imediata, porque não é uma regra eleitoral, é apenas um financiamento. Maravilha. Isso pode ser discutido, mas é a minha tese. Maravilha. Vamos lá então, professor Guilherme Simões, a palavra é com o senhor. Fiquei muito contente com esse pontapé inicial, porque a fala do professor é irrepreensível, eu concordo com cada ponto do que foi dito. O fato é que o financiamento exclusivamente público de campanha seria o ideal, não só para o Brasil, para qualquer país do mundo, porque o dinheiro, quem tem mais recursos, não pode ter vantagem. Isso é, obviamente, uma falha de democracia. Estamos mais distantes da democracia que gostaríamos de ter. Obviamente, se alguém faz uma doação de campanha, é porque ou pretende conseguir algum proveito pessoal, ou, obviamente, o que quer o melhor para si ou para a sociedade, de acordo com o seu ponto de vista. Um grupo não pode ter uma vantagem em relação a outros grupos na chance de vencer eleições. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é particularmente mais grave, é se temos um financiamento privado, o pior de tudo é um financiamento privado de empresa, que é mais grave ainda do que financiamento privado pessoal, que eu também sou contra, eu gostaria que fosse discutido assim como professor, concordo com ele. Mas de empresa é ainda mais grave, aí entra a questão das empreiteiras. A maior parte das doações é justamente de empresas que são influenciadas pela regulamentação governamental, né? Ou que são muito dependentes de contratos com o Estado. Então,
Muito interessantemente, campanhas para presidente, por exemplo, os maiores financiadores são empresas que mexem no setor financeiro, que são empresas que são mais influenciadas pela regulação estatal. Empreiteira pouco doa para presidente, não pouco, doa bastante para presidente, mas para governador, empresa do setor financeiro não doa. Empreiteira doa muito. Por quê? Porque as empresas doam quando elas vão ganhar favorecimento. Como se diz, não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Então, quando as pessoas se preocupam muito com o financiamento público, dizendo, vai gastar mais dinheiro público com isso, a gente já gasta tanto, paga tanto imposto. Mas a questão é, nós estamos pagando, nós não estamos vendo para onde está indo o dinheiro. Com contratos piores, contratos superfaturados, porque obviamente as empresas estão doando para ganhar alguma coisa em troca. Então o financiamento de campanha é fundamental para melhorar a democracia. Vai mudar nosso parlamento, vai mudar nossos representantes, vai mudar nossos partidos, vão se diferenciar mais, vão defender diferentes propostas e não defender os interesses de quem financia. Maravilha, está aí a primeira intervenção do professor Guilherme Simões Reis. Agora colocar no papo o doutor José Marcelo Zac. A pergunta é a seguinte, doutor Marcelo: por que a gente, certamente o ouvinte fica perguntando, por que eu tenho que bancar, né, ou a empresa tem que bancar a eleição ou dar dinheiro para esse interessado em ser um gestor, um representante público? Por que eu tenho que bancar isso? Então, por que não banca do próprio bolso, né? Fica sempre aquela pergunta: por que eu quero ser deputado estadual, eu quero ser vereador, eu quero ser deputado federal, enfim. Por que eu não pego o meu dinheiro e vou lá fazer a minha eleição? E a gente sabe agora que vem regras rígidas, cada vez mais rígidas, em relação a... Já temos até um advogado especialista em direito eleitoral na linha também, o doutor Luciano Santos, e cada vez mais rígidas em relação ao que pode e o que não pode ser colocado, inclusive nas ruas. Agora, galhardetes, placas, antigamente era... nós tínhamos as famosas festas, os palanques e shows que agora já foram proibidos há muitos anos. Depois as camisetas e os brindes. Agora vem a proibição das placas em áreas residenciais e áreas públicas, né? Pelo menos é o que está sendo dito aí pelos tribunais regionais eleitorais. Daqui a pouco realmente vai ter que ser o boca a boca, olhar o eleitor no olho e falar assim: você vota em mim? Por que eu quero que você vote em mim? E aí, doutor José Marcelo Zac? Olha, Cadu, não será o boca a boca, né? Primeiro, você tem outros meios de campanha, e a campanha se faz hoje em dia, sobretudo, nos meios de comunicação de massa, né? Nas rádios e nas TVs, o que é bastante caro, né, de ser feito. Acho que essa discussão de como é que a gente limita os custos das campanhas, né, tanto com o que pode ou não fazer nelas, quanto com o próprio sistema eleitoral, sobretudo quando a gente pensa no parlamento, né, que é uma discussão importante aqui, porque hoje você disputa votos no estado inteiro, então você tem campanhas potencialmente mais caras, e individualmente, você não tem também voto em lista, quer dizer, nem é distrital, nem é lista, então é caro, né? E aí essa é uma boa razão para a gente considerar que não é possível para que candidatos e candidatas possam financiar as próprias campanhas, ou então somente pessoas com muito dinheiro teriam condições de ser candidatos ou candidatas, e portanto somente pessoas com muito dinheiro teriam condições de participar da nossa vida pública. Isso nos faria voltar pelo menos 2 séculos no tempo, né? Quando eu digo 2 séculos, é porque a democracia de massa universal que a gente vive hoje é uma construção no mundo, no Brasil, desse período, né? E é uma construção que se pauta por um ideal e por um horizonte que o professor Guilherme colocou aqui, que é a ideia republicana, universalista, de que todo mundo tem que ter a possibilidade de participar em igualdade de condições da vida pública, da vida cidadã, né? E ninguém tem que ter mais poder do que os outros, seja pelo poder econômico, seja pelas suas relações sociais, pela família, por títulos de nobreza, pelo que for, né? Essa é a ideia da cidadania. Então, se você cria uma situação que só com muito poder econômico você tem condições de participar da vida pública, você claramente está inviabilizando essa ideia, esse horizonte, que é o que a gente precisa na vida democrática. Eu acho que a gente precisa ter em vista o quanto isso é central, não só para quem é que é eleito ou não é eleito, mas para toda a ação de governo nesse país, né? A Casa Fluminense é uma organização que trabalha
com o debate de políticas públicas no Rio de Janeiro, né, agenda de igualdade, aprofundamento democrático na região metropolitana do Rio. Fico feliz de estar aqui com o professor Luiz Fernando, que está às voltas com essa tarefa lá em Duque de Caxias, na Secretaria de Governo. Então você poderia dizer, não, mas então não tem nenhuma relação com a questão da reforma política, né, porque eu acho que todos temos, né, a Casa participa de uma rede de organizações que trabalham com a melhoria das cidades pelo país afora, que é a Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, que aprovou na sua agenda apoiar o movimento pela reforma política democrática, né, que é um esforço da sociedade de tentar levar adiante, evitar que isso fique pelo caminho como ficou no ano passado, quando teve no debate depois das manifestações de junho, e apoiou isso como outras organizações que trabalham em temas diversos têm apoiado, porque a gente entende que sem aprimorar a nossa vida política e democrática, né, a gente não vai ter melhores políticas urbanas, a gente vai ter melhores políticas de educação, a gente vai ter melhores políticas de promoção de igualdade, a gente não vai ter mais participação social. Então tudo aquilo que teve no ano passado, claro, na agenda do país, nesse ano ainda, né, já estou com a cabeça em 2014, com as manifestações, né, e a sensação de que vocês têm que se manifestar porque, bom, a política está distante, você não consegue confiar nos políticos, não consegue ter a sua voz ouvida, né, só vai ser resolvido ou melhorado se a gente desatar os nós que a gente tem na nossa vida política. E um deles, fundamental, é exatamente a influência desproporcional do poder econômico, que já se colocou aqui. Grandes financiadores, normalmente empreiteiras, bancos ou empresas que têm interesses na relação com o governo, financiam as campanhas políticas, e é claro que quem paga a conta tem uma influência muito grande. Quer dizer, aí todos os políticos no seu dia a dia têm que levar em consideração em cada decisão, em cada, não vou contratar essa obra aqui porque eu tive esse financiador, ou vou defender essa tese aqui porque tive aquele financiador. Quer dizer, ele não vai estar pensando na cidadania, nem no eleitorado dele, ele vai estar pensando na atitude em quem o financiou, né? Isso é uma perversão da vida democrática, e a gente precisa enfrentar isso. Como é preciso financiar, eu prefiro que paguemos a conta com os nossos impostos e, portanto, financiemos a existência desse ideal democrático como ele deve ser, do que fiquemos reféns de que alguém pague por nós e diga o que tem que ser feito ou deixar de ser feito. Perfeito, aí a palavra do doutor, professor José Marcelo Zac, que realmente aceitou a provocação, respondeu muito bem, porque essa provocação eu quero fazer também ao André Cirino, e aí já entra com a bola levantada pelo professor Zac, que a palavra é credibilidade. A gente sabe que a gente vai enfrentar um ano duro de credibilidade política em 2014. Já enfrentamos agora nessas manifestações de junho e julho, e 2014 promete. A gente sabe que 2014 promete com a palavra credibilidade em relação aos políticos, à política em si. E temos uma grande chance de mudar, mas depende da visão da cidadania, do povo brasileiro, em querer e poder mudar. André Cirino, concorda com essa temática e dessa estrutura toda de financiamento? Quer dizer, a gente sabe que não dá, a gente sabe que não adianta, que a gente não consegue bancar sozinho, mas também tem a questão do partido, que também se envolve nessa relação, digamos, obscura, quando se trata de financiar, principalmente as eleições minoritárias, quando ele pega o seu José lá da comunidade, coloca ele no partido, e o partido vai de alguma forma financiar essa campanha, mas ele vai ter que colocar vai ter que perder algum dinheiro nessa campanha. E aí, professor? Bom dia novamente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e participar desse debate, que para mim começou há muito tempo. Eu estudo o tema há bastante tempo, e nesse semestre especialmente eu tive o prazer de compartilhar com um grupo de alunos da Fundação Getúlio Vargas uma clínica de uma prática jurídica em que se discutiu com alunos da graduação em profundidade a reforma política, especialmente a questão do financiamento de campanha, quais são os impactos, quais são as implicações, especialmente qual é o papel do Supremo Tribunal Federal neste caso. Eu acho que a palavra credibilidade, Cadu, ilustra muito bem o problema, que eu acho que nós temos um problema de financiamento que tem falta de credibilidade, não tenho a menor dúvida disso, acho que todos concordamos. De modo que há um consenso entre todos nós presentes aqui, eu acho que é um consenso em geral na cidadania, um consenso geral na política brasileira, de que há uma necessidade de reforma. Do jeito que está, não funciona. Nós temos um modelo que gera incentivos muito ruins, de uma palavra que eu gosto, de captação, né, de cooptação do poder público para interesses privados, de uma tradição patrimonialista brasileira antiga, né, que foi descrita muito bem por autores como Raimundo Fauro,
e que vem que se observando no sistema eleitoral esse tipo de problema que existe há muito tempo no Brasil. Eu acho que o dissenso, nós temos um consenso na necessidade de reforma. Por outro lado, eu acho que há um dissenso sobre 2 pontos que eu gostaria de provocar aqui o debate. O primeiro dissenso foi anunciado pelo professor Luiz Fernando Couto, muito bem, sobre quem reforma. Nós temos um dissenso sobre quem deve fazer isso. E o segundo dissenso é sobre como se deve reformar. Hoje, a questão sobre quem reforma é muito delicada, porque nós estamos em vias de ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. E a gente se vê numa tensão entre a possibilidade ou não do Supremo decidir sobre questões cruciais do financiamento. O Supremo tem uma série de vantagens nesse processo decisório. A principal dela é que o Supremo não é eleito. Nós estamos ali diante de indicações que foram indicados, mas eles não têm uma responsabilidade no voto. Eles não são responsivos, ou como os cientistas políticos gostam de falar, eles não possuem accountability. Depois meus colegas podem explicar isso com muito mais propriedade. E eles não sendo eleitos, eles estão em uma posição vantajosa em relação a agentes eleitos para tomarem decisões. Mas eles têm uma desvantagem, que é real, que foi muito bem sublinhada pelo professor Luiz Fernando. A desvantagem deles é que eles têm uma dificuldade institucional de ver o macro e de decidir de forma ampla. De modo que uma decisão pontual do Supremo pode ignorar, pode ter implicações que não foram consideradas. E aí começam a surgir alguns problemas sobre o que ele deve fazer e sobre como se deve reformar e como deve ser esse papel. Eu não acredito que o nosso legislador tenha incentivo suficiente para começar a fazer isso. Mas eu também não acredito... Incentivo que você fala? Incentivo. Ou vontade? Incentivo e vontade, certamente, né? Por quê? Porque Estou provocando, estou aprendendo a provocar com o professor... Porque eles foram eleitos, os agentes políticos de hoje foram eleitos com as regras de hoje. Então, qual é o incentivo que eles vão ter para mudar isso? Por outro lado, eu também tenho dificuldade de acreditar que o Supremo tenha a capacidade, como instituição, para tomar não só uma dianteira, mas para ter uma postura de revisão profunda do sistema. De modo que eu sou um pouco descrente na possibilidade de o Supremo ser tão agressivo como está sendo nesse caso concreto. Maravilha. Deixa eu te dar uma cortada, porque eu vou a São Paulo rapidinho com o doutor Luciano Santos, para ouvir a palavra dele como especialista em direito eleitoral, e a gente volta para o debate aqui, que aí eu vou tomar um cafezinho e vocês vão ficar debatendo aí e dando essa aula para os nossos ouvintes. Doutor Luciano Santos, bom dia. Bom dia, Cadu. Prazer falar com vocês, os ouvintes, e com essa qualidade que está aí no debate, eu estou aqui muito feliz. A gente está com o Instituto Butantan aqui participando, né? Todos nós aqui para falar sobre política, financiamento, enfim, um tema muito caro para o brasileiro, e ainda mais nesse momento de que teremos em 2014 eleições majoritárias, enfim, para presidente, deputados federais, estaduais e governadores. Mas eu queria uma posição sua, doutor Luciano Santos, que é um grande especialista no direito eleitoral, exatamente dessas restrições que começam a ser impostas e como é que ficaremos daqui para frente em relação à visibilidade dessa força que se tinha no passado e que agora, pelo menos no presente, começa a ser diminuída. Então, Cadu, ouvindo aqui as manifestações dos colegas que estão falando e a sua própria observação, eu acho que a gente acaba vivendo uma grande hipocrisia, porque político faz política, não dá para pensar que político faz outra coisa. E cercear a possibilidade de manifestação, ela não é bem-vinda. O que acontece é que o nosso parlamento, que é o responsável por fazer as reformas, acaba fazendo reformas periféricas de perfumaria e não vai no ponto central. Para não fazer o financiamento público, para não ir nas questões que são estruturais, fica fazendo essas mudanças, proibindo propaganda em bem particular, proibindo cartazes, outdoor, coisas que não tem o menor sentido, porque cercear propaganda é você cercear o conhecimento. Foi falado aqui
que hoje a maior propaganda é feita em rádio e televisão, que realmente é o que acontece. Mas não é todo candidato que tem acesso à rádio e televisão. Rádio e televisão fica restrito para o candidato a presidente, governador e para os principais candidatos dos partidos. A maioria dos candidatos acabam não tendo acesso a esse tipo de publicidade. E dependem da sua publicidade de distribuição de santinhos, de placas, de cartazes. É a forma como ele tem de se mostrar para a população. Então essa proibição, a meu ver, é uma hipocrisia. E realmente você acaba tendo um custo muito alto de campanha, porque ele acaba concentrado nos meios principais de rádio e televisão, que são efetivamente caros. Então hoje você tem o maior gasto com publicitários e marketing e rádio e televisão, quando na verdade não deveria ser isso. Você tem que popularizar. E o efeito do financiamento público de campanha é exatamente tentar baratear esse custo de campanha. Porque hoje você vende um produto, o candidato, como se fosse um produto, como se fosse um sabonete. Aí a equipe de marketing vai lá, prepara uma campanha para vender o produto. Então você não tem um grande debate sobre programas, sobre propostas, você tem a venda de um produto. Inclusive, doutor Luciano, com equívocos graves sobre, inclusive, a autonomia, o que um candidato pode ou não fazer dentro do seu pleito, né? Porque a gente sabe que vereador está falando daqui a pouco de segurança pública, governador está falando de saúde municipal, é uma grande confusão. Extrapolando a própria competência exatamente no cargo que ele deveria disputar. Agora, é interessante ressaltar também que hoje o financiamento não é um financiamento privado, hoje é um financiamento misto. Nós temos um financiamento que é parte de privado e parte misto, porque as empresas podem doar, mas você também tem o fundo partidário e você tem o se gasta com rádio e televisão, que na verdade os impostos que as emissoras deveriam pagar, o imposto de renda, ele acaba sendo usado para propaganda de rádio e televisão. É uma isenção fiscal, uma renúncia que é feito, e isso tudo é computado como dinheiro público que é colocado na campanha. Então hoje o eleitor é quem paga, né? O que se disse também aí sobre o financiamento público das grandes empresas, empreiteiras e sistema financeiro, tem uma pesquisa que mostra que cada real que se coloca na campanha, ele volta para essas empresas em 8,5 vezes. Quer dizer, é o maior investimento que existe no mundo. Nossa. Que essas empresas acabam fazendo um grande investimento e tem um grande retorno para a sua atividade econômica. E a empresa não tem um interesse cidadão. Então, por isso, eu até faço parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, que fez a lei da ficha limpa, e agora trabalha num projeto de reforma política, buscando exatamente minimizar esses problemas, estabelecendo financiamento público de campanha, alterando o sistema de votação de forma a diminuir o custo da campanha, baratear esse custo, até porque, como vai ser só dinheiro público, você não pode gastar em qualquer coisa. Então tem algumas proibições que foram feitas, você mencionou aí, Cadu, a questão dos brindes, camisetas, essas coisas. Essa proibição foi estabelecida por uma questão de você impedir que o candidato que compre votos. Por exemplo, você dá uma camiseta no Rio ou em São Paulo, tem um peso. Você dá a camiseta lá no sertão, no Nordeste, onde a pessoa tem grandes dificuldades, ela tem um peso diferente. Então, os brindes realmente estão proibidos para evitar compra de votos. Agora, a publicidade, de um modo geral, você fazer propaganda, ter a possibilidade de outdoor, de propaganda em bens particulares. Inclusive, a desculpa que foi feita para proibir bem particular é que as pessoas pagavam. Então, acaba se estabelecendo uma proibição de coisas que são ridículas e não entra na questão estrutural, que é você impedir que o poder econômico determine quem vai ganhar a eleição, que é o que acontece hoje. É verdade. Doutor Luciano Santos, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela sua fala direto de São Paulo, e contamos com o senhor em novas oportunidades aqui, que 2014 será um ano bem pródigo em relação à política e à cidadania de uma forma geral. Muito obrigado, viu, doutor Luciano? Eu que agradeço a disposição. Um grande abraço, a gente segue aqui com atualidades no estúdio da Rádio MEC no Rio de Janeiro. Lembrando que estamos falando hoje sobre financiamento de campanha, seja ele misto, público, enfim, com os nossos convidados aqui, do professor Guilherme Simões Reis, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, o doutor José Marcelo Zac
que é advogado e diretor executivo da Casa Fluminense Instituição de Estudos de Política do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro, quase que eu coloquei do Brasil aqui, mas enfim, tá do Brasil, do mundo, a gente vai dando o nosso complemento aqui. Também o nosso professor Luiz Fernando Couto, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e secretário de Governo do município do Duque de Caxias, e o André Cirino, que é integrante da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados do Brasileiros e professor da Fundação Getúlio Vargas. Ufa! Nosso time de atletas e professores. Temos uma correção aqui, desculpa. Vem cá, fala. Ô Guilherme, fala aqui, por favor, corrige. Não, desculpa, é só porque a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Universidade Federal Federal do Rio de Janeiro é o FRJ. É o FRJ, você tem toda a razão, é a Unirio, é a Universidade Federal, exatamente. Bom, eu queria agora abrir para vocês para o debate, ainda temos aí quase 20 minutos de debate para vocês, para a gente dar minutos assim, fazer uma pontuação e vocês se complementando, já que nosso time hoje está repleto de craques. Vamos lá, professor Luiz Fernando, e vamos dividindo. Olha só, senhor ouvinte, Cadu, o debate na sociedade brasileira é sempre prejudicado pelo não aprofundamento dele. Durante a ditadura eu dizia que japona não era toga, né? E os senhores militares queriam dar decisões que eles não tinham competência para isso. E o Cadu é um jornalista diferente, porque a mídia brasileira às vezes gosta de falar sobre assuntos que eles não têm nenhum conhecimento, assim de maneira como se estivesse na academia deliberando sobre aquela questão. E há algumas falácias, algumas mentiras que passam para a sociedade. Eu debati aqui há algum tempo atrás, dizendo o seguinte: o voto fechado no parlamento, em algumas questões, esse voto fechado é fundamental. Por quê? Para discutir a derrubada do veto do Poder Executivo, se você não der ao parlamento o voto fechado, o governador, o prefeito, o presidente da República pressionam a sua base de sustentação e deturpam o voto. O parlamentar precisa do Poder Executivo para algumas questões. E essa semana houve uma outra falácia que foi derrubada na América Latina. Qual era a falácia? Olha só, na hora que o voto for voluntário, a questão está resolvida. No Chile houve uma votação, né, numa sociedade que é muito politizada, e menos de 50% foram votar na eleição presidencial chilena. Será que isso é bom? Será que nós não precisamos discutir isso com maior profundidade? Será que nós devemos estabelecer verdades absolutas para o cidadão que acaba defendendo, achando que tudo vai ser resolvido daquela maneira? Então, são questões que precisam ser discutidas. Eu acho que a universidade tem um papel relevante, acho que a mídia brasileira tem um papel relevante. Eu, que não tenho síndrome de pigmeu, não tenho complexo de inferioridade, mas, Cadu, quando eu chego na Europa e vou ao debate, em Portugal, que não tem tradição democrática, tem um representante, debate econômico, tem um representante conservador, um liberal e tem um homem de esquerda. Os debates econômicos aqui no Brasil são todos agentes financeiras que conseguem captar recursos para os seus aplicadores. Então eles só falam com a lógica do aplicador. Então, eu acho que nós vivemos no mundo uma crise de representatividade. Eu acho que nós estamos no início de uma discussão sobre representatividade. Toda vez que há uma crise econômica, há uma crise de representatividade. E eu sou um crítico do processo brasileiro, mas o processo brasileiro permite uma renovação do Congresso Nacional bastante substantiva. O que não ocorre, querido Cadu, caríssimos jovens professores. Ficar com a mocidade é sempre bom, porque eu saio daqui com mais vigor, Cadu. Olha só, nos Estados Unidos, a alternativa do parlamento é muito pequena. Eu costumo chamar o parlamento americano do Clube do Rico. Quando a família é rica e tem um filho que não serve para nada, eles colocam na política americana, às vezes se torna até presidente
né? O Bush se tornou presidente. Depois de quebrar um time de esportivo, ele virou presidente dos Estados Unidos da América. Então, olha só, nós precisamos discutir a crise de representatividade, precisamos discutir se a sociedade não está fazendo surgir um novo poder, um quarto poder, como isso pode ser organizado. Essa é uma questão. E para não monopolizar a intervenção, o que nós velhos gostamos de falar demais, olha só, nós precisamos defender, na minha opinião, o financiamento público, dar um peso ao rádio e à televisão importante. E o professor de São Paulo, o advogado de São Paulo, fez uma explanação interessante para concluir. Cadu, se você me convidar para ir sábado na tua casa para bebericar, comer alguns salgadinhos e conversar, no dia seguinte a tua mulher vai ter copos sobre a mesa, o cinzeiro, se tiver algum fumante, vai estar utilizado, o banheiro não vai estar igual antes da nossa chegada. O que eu quero dizer? Que a democracia é uma festa. A democracia implica em alguns movimentos e nós não podemos, utilizando a hipocrisia judaico-cristã ocidental, dizendo o seguinte: não pode nada, não pode fazer panfletagem, não pode fazer isso. Isso você tira o custo menor da campanha e joga o custo maior da campanha. Então esse é um debate que precisa ser feito. Maravilha. Vamos lá, tá aí, professor Luciano Couto, Guilherme Simões. Vamos lá, agora é com vocês. Bom, eu acho importante, concordando com o professor Luiz Fernando, é importante um espaço como esse, que é um espaço que não só permite discutir questões importantes, sem interferência dos mais poderosos, guiando o debate, e discutir de forma aprofundada. Nós temos um espaço para discutir de forma aprofundada um tema crucial. Achei muito interessante o Luiz Fernando questionar o fato de nos Estados Unidos, que as pessoas confundem pouco, é um país rico, então temos que copiar tudo que existe lá porque é melhor. Não, é um problema muito sério. O fato de nos Estados Unidos os representantes serem fundamentalmente pessoas ricas que se reelegem infinitamente. Isso acontece por causa de duas coisas principais, são os dois temas mais centrais do debate que vem sendo travado no Brasil sobre reforma política, que são sistema eleitoral e financiamento de campanha. Então, como foi falado aqui pelos colegas, no Brasil o financiamento de campanha é misto, né? Nós temos basicamente financiamento privado, mas com espaço no horário eleitoral gratuito de televisão e rádio e com o fundo partidário, né? Os Estados Unidos é o pior modelo possível, né? Que é o financiamento puramente privado. Os candidatos gastam uma fortuna para comprar espaço de televisão para anunciar. Então, assim, é muito caro. Quem não tem dinheiro não tem a menor chance nos Estados Unidos. O outro ponto é que os Estados Unidos usam o que se chama normalmente, assim, vulgarmente, né, de sistema distrital. Na verdade, o termo técnico melhor se chama majoritário uninominal, né, porque distrital, todo sistema distrital, dos distritos eleitorais. Então, o sistema majoritário uninominal dos Estados Unidos é um sistema que facilita que um candidato, principalmente se você tivesse problema da interferência do dinheiro, tenha muita vantagem sobre os concorrentes para se reeleger seguidamente. Né? Mas voltando ao ponto do financiamento de campanha, eu queria fazer algumas observações sobre o peso que as empresas têm no financiamento de campanha no Brasil. Né? Por exemplo, em 94, 97% dos recursos doados para a campanha foram de empresas, não foram de pessoas. E aí acontece esse tipo de coisa. Por exemplo, as empresas de telecomunicação financiaram muito com o Fernando Henrique Cardoso, né, em 94, para conseguir que avançassem as privatizações. Deu no que deu. As empresas que ganharam as concessões foram as que mais doaram em 98. Aí falaram, não, mas está puxando brasa para um lado. Não. Campanha em 2002 do Lula. Bom, o PT tem historicamente menos financiamento que o PSDB, tem a ver com a sua base, né? Mas a questão é que o Lula teve mais, como ele era favorito, ele foi mais financiado do que o Serra, tá? Muito menos do que o Henrique tinha sido,
O Serra foi muito mais do que o Lula quando o Lula tinha perdido as eleições anteriores, mas ele foi mais financiado que o Serra. E as doações de campanha aumentaram enormemente a partir de setembro, quando estava claro que o Lula venceu a eleição. Então é isso que a empresa não tem, viu, Luiz? Não prefere um candidato que gosta mais de poder. A mesma empresa doa para candidatos adversários. Ela doa para todo mundo que tem chance de ganhar, porque justamente ela quer um favor. É isso aí. Tem a palavra o professor Guilherme Simões Reis, doutor José Marcelo Zac. Vamos lá. Vamos lá, Cadu. A gente está falando aqui em crise de representatividade. O Guilherme trouxe esses dados sobre o Brasil e acho que vale chamar atenção antes de tudo para isso. Isso não é essa crise de representatividade, eu diria mais a crise da política democrática, da confiança nela e da possibilidade de participação, da sensação de que é possível interferir nela. É uma crise hoje no mundo, né? Não é uma questão exclusiva do Brasil, né? Os Estados Unidos têm esse debate intenso hoje também sobre o ideal republicano comprometido pela onipresença do poder econômico, né? O Guilherme trouxe aqui os dados do Brasil. Eu lembrava de uma apresentação recente do professor Lawrence Lessig, que é professor em Harvard, e ele tem militado muito pelo financiamento público, pela revitalização da vida republicana norte-americana. Ele trazia os seguintes dados sobre as últimas eleições americanas, né? 0,26% dos americanos doaram mais que $200 para campanhas. 0,01%, 1% de 1% foram aqueles que doaram mais que $10 mil, quer dizer, que é o universo de doadores, digamos, relevantes. E o mais impressionante, né, ele traz esse número, 0,00042%, 132 pessoas nos Estados Unidos, né, doaram 60% de todos os recursos que foram arrecadados no que eles chamam de super PACs, que são os comitês para apoiar candidatos, né? Então, quer dizer, você tem um universo mínimo, né, de doadores relevantes que vão ser quem vai ter influência preponderante no dia a dia. Isso aqui no Brasil seria uma maravilha, 132 pessoas doando acima. Então, os jornais já estariam fazendo uma festa atrás de 132, dessas 132 cabeças. Então, isso é um debate que eles estão tendo lá. A Inglaterra tem tido, a França já tem financiamento público, né? E isso vale para o financiamento e vale, acho, para a vida política como um todo. O Luciano trouxe aqui a movimento pela, né, o MCCE tem puxado com a AB, com a FENAGE, com a CNBB, com outras organizações desse movimento pela reforma política democrática, que tem o financiamento público, inclusive não exclusivo. Então, uma coisa importante aqui, né, que prevê, o propósito do movimento prevê que cada cidadão ou cidadã possa doar até R$700. Quer dizer, olha, você pode participar, né? O financiamento público exclusivo tem essa coisa de, poxa, mas eu quero, né? Eu pessoalmente, Marcelo, já doei para candidatos, pessoas que eu acreditava e queria. Você vê dar isso, né? No caso da pessoa física, do cidadão, até você cerceia ali uma coisa que não deixa de ser um ato cidadão também, você apoiar a política, mas tendo um limite baixo bastante para que você não tenha alguém que tenha condições de doar mais, tendo o poder fora do adequado. Então, mas além disso, né, traz a questão do sistema eleitoral. A gente falava aqui, né, pode ser o voto distrital, que subdivide os estados e tem o voto majoritário, o deputado ou a deputada é eleito ou eleita nesse espaço. Então isso cria um perímetro menor e fortalece os partidos. Cada partido só teria um candidato ali e você só faz campanha no perímetro. Pode ser o voto e barateia por causa disso, a campanha fica mais restrita. Pode ser o voto em lista. Olha só, eu aceito o voto de distrital. Não, eu nem ia, mas não vou falar defender aqui, não. Deixa eu só fazer, porque quer dizer, pode ser isso. Pode ser na outra ponta a ideia do voto em lista, né? Fortalece os partidos, cada partido apresenta uma lista de candidatos e candidatas e você vota no partido e não na pessoa. Isso também fortalece os partidos, barateia as campanhas, não é cada candidato tendo que se virar para conseguir recursos, fazer campanha sozinho ou sozinha no estado inteiro, né? A proposta do movimento da reforma política democrática traz uma ideia inovadora e engenhosa, né? Que é de fazer isso em 2 turnos. No primeiro turno você vota nos partidos e define quantas cadeiras cada partido vai ter no Congresso ou nos parlamentos estaduais ou municipais, né? E aí depois você teria uma segunda rodada, que se o partido ganhou 10 cadeiras, ele pode apresentar 20 candidatos ou candidatas. A proposta prevê também alternância entre homens e mulheres, de modo que a pessoa também não perca o direito de votar naquele candidato que ele acredita mais dentro do partido. De qualquer maneira, todas essas possibilidades, aqui tem um debate muito grande, que nem é o debate que eu acho que tem que fazer aqui. O que eu acho que importa aqui é o nosso atual sistema, ele é caro, ele fragiliza os partidos e ele dificulta a representatividade. Perfeito. Então, pode ser por um caminho, pode ser por outro, mas rediscutir isso
é fundamental. Tempo de TV, hoje a gente tem um mercado de tempo de TV no país. Eu tenho ali um partido pequeno, tem ali 15 segundos de TV, ele fica negociando com os Não, e as coligações hoje são fortes em tem uma proposta muito simples, que é o seguinte: o tempo de TV tem que ser organizado pelo tempo do maior partido da coligação. Aí acaba o partido pequeno vendendo tempo de TV. Tem uma série de coisas. O que eu queria dizer para a gente fechar? Né? Financiamento público é o carro-chefe nisso, sistema eleitoral é fundamental. E isso tem que ser um movimento da sociedade. Não vai dar tempo aqui da gente aprofundar a discussão Supremo, Congresso. Prometo novos debates. Mas, prometo. Sem o engajamento da sociedade, eu acho muito improvável que o Congresso, que os próprios atores políticos que estão jogando o jogo como ele é hoje, possa vir a alterar. Quer dizer, o fato de existir um movimento como esse, o fato de existir esse debate, vai ser fundamental para que esse tema não suma da agenda política do país ou não se perca em micro mudanças sem maiores significados, como que a gente teve recentemente no Congresso. Olha, a gente tem que se mobilizar para isso. Eu juro que eu prometo e juro, faço o que eu quiser, a gente marca aqui já um novo debate, porque vocês são muito feras. Nossa Senhora, foi um ótimo debate, professor. Magnífico. Um dos de maiores, enfim... Nós aprofundamos a questão sem ser chatos. Nossa, foi um dos melhores debates que a gente já fez aqui até hoje sobre política. Mas eu quero dar a palavra final para o professor André Cirino, como jovem também representando aqui a turma, para falar um pouquinho, para fechar o programa. Vamos lá, André. É muito rico ouvir nossos colegas, nossos amigos cientistas políticos falando na quantidade de implicações que decorrem da adoção de um modelo de financiamento público, né? E aí eu vou puxar a sardinha um pouco para a discussão do Supremo Tribunal Federal decidir essa questão e qual é o papel dele. Eu acho que isso é uma questão fundamental. O ministro Luiz Roberto Barroso, antes de começar a votar, ele disse que por vezes é necessário que uma vanguarda iluminista dê um empurrão na história. E eu acho que o Supremo tem esse papel aqui de dar um empurrão, porque o Congresso que é importante, que eu acho que o Supremo tem um papel de dar um empurrão nessa história, porque o Congresso dificilmente tomaria essa iniciativa. Essa é uma iniciativa que tem que partir da cidadania, que necessariamente, e de outras instituições sem a preocupação com o voto, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, me parece que há um risco de que o Supremo empurre demais, porque o Supremo não tem a condição e a capacidade de discutir quais são as implicações disso. Como a implicação é o voto distrital. É uma implicação que pode ser uma decorrência lógica do financiamento público e que não está sendo discutido ali. Então, até que ponto, uma reflexão que eu faço, o Supremo deveria simplesmente proibir esse financiamento sem pensar no voto distrital? Ou até que ponto o Supremo tem que proibir totalmente os financiamentos privados sem pensar que ele pode estar bloqueando novos candidatos, novos partidos? Porque isso é um fato. Porque é uma série de vantagens do financiamento público, mas há uma desvantagem real, que é o bloqueio de novos atores políticos. Novos atores que necessariamente vão precisar de dinheiro. É verdade. E se você bloquear esse canal, você favorece quem está no poder, de modo que o financiamento público favorece tremendamente quem está no poder. Isso é uma discussão que não foi, é um ponto que foi pouco levantado. Eu, sinceramente, assim, falando mais concretamente da minha opinião, não acredito na proibição total do financiamento privado. Eu acho que o financiamento privado precisa ser extremamente regulado. Não do jeito que está hoje, mas extremamente regulado. Por exemplo, seria possível que se interpretasse a lei no sentido de que não só que as pessoas jurídicas que estão proibidas, como as concessionárias de serviço público, já estão proibidas, que sejam todas as empresas do mesmo grupo econômico daquela concessionária. Isso o Supremo poderia determinar. E uma série de outras alterações já estamos adiantando. Olha, eu queria prometer, mais uma hora, 2, 3, a gente vai aprofundar esse debate, tem que encerrar o programa porque vem aí o noticiário em rede. Queria agradecer mais uma vez ao professor Luiz Fernando Couto, professor Guilherme Simões, professor José Marcelo Zacchi, o professor André Cirino e também doutor Luciano Santos, que entrou de São Paulo. Olha, muito obrigado, acho que foi o tempo mais curto que a gente já fez em rádio no mundo, mas a gente traz vocês novamente aqui porque é uma emissora pública e temos essa obrigação como cidadão carioca de aprofundar. Muito obrigado, desculpa pouco tempo e a gente vai voltar com esse tema. Bom, hoje a Atualidade falou exatamente de financiamento de campanha na produção do Marcos Leite,
A apresentação minha, Cadu Freitas, na técnica o Daniel Queiroz e o Marcos Inácio, e a coordenação geral de Iliara Velar. Tenham todos um ótimo dia, voltamos amanhã. Tchau, tchau.